Tentarei falar o melhor que eu posso de Bergson, porque é algo muito complexo e extremamente profundo. Então, acho que tudo que se falar aqui ainda vai faltar muita coisa, Sim. pela dimensão daquilo que ele traz de conhecimento para a gente. Deixa eu saber se consigo compartilhar aqui, se eu não vou errar dessa vez. E aí eu sugiro ao pessoal do grupo, vai no YouTube, coloca Bergson, espaço filosofia, e aí vocês vão ter vários autores lá falando sobre o Bergson. Tem alguns de forma mais didática, outros de forma mais profunda, mas é interessante ver os conceitos principais, né? O Ricardo, engraçado que é assim, né? Eu gosto muito do professor Franklin Leopoldo. Ok? Assistam Sim. os vídeos do Franklin Leopoldo. Ele é da UFRJ, não é? Isso, ele é da Casa do Saber. É. Fala muito bem, tem uma didática muito boa. Recomendo. Você está vendo os vídeos dele que ele fala do Bergson. Tem vários. Eu até separei esse vídeo em questão, que ele fala sobre adoração, porque é algo muito interessante a forma com que ele faz a explicação. Legal. Eu me antecipei aqui, você. Não tem problema, não. Desculpe. Tá aparecendo para vocês aí a apresentação? Isso, está aparecendo. Tá ok. Tá sim. O elegante Bergson apareceu aí. Figura dele. A reflexão de hoje, ela fala sobre esse textinho que a gente tem no livro, né? O conhecimento se faz via intuição ou a intuição é provinda do conhecimento? Para respondermos a isto, se faz necessário entender os dois conceitos. Bergson afirma que não é através do empirismo que se obtém o conhecimento, menos ainda do intelectualismo com seus conceitos e participações cartesianas, mas que se faz através da intuição. A intuição bergsoniana é entendida como sendo a vivência do objeto cognoscível, a perfeita integração do sujeito-objeto. Outra forma de entender a intuição seria puxar da memória instantaneamente uma vivência já obtida, portanto, um conhecimento já gravado em nossa memória. De uma forma ou de outra, seria para nós a intuição uma via mais evoluída do conhecimento? E para vocês, gente, o que vocês acham? Sim. Seria uma forma diferente de conhecimento? Não, mais evoluída, né? Pois é, porque classicamente você conhece através de dedução ou indução, né? A intuição, ela é uma forma diferente, creio eu, que mais evoluída, sim. Exatamente. Quando a gente está acostumado a olhar o conhecimento dessa forma que nos é ensinado na escola, essa forma sinestésica. Eu estou aqui no espaço, esse espaço que está aqui à minha volta, ele me traz o conhecimento, então eu utilizo a inteligência para esse processo. Mas a partir do momento que eu tenho que buscar isso dentro de mim, trazer isso de uma forma diferenciada, como se fosse assim, às vezes te causa um certo receio, porque você fica em dúvida se aquilo que está dentro de você faz sentido ou não faz, porque o mundo à sua volta te é pertencente. Você entende que tudo que te contém está no externo, não está no interno. Então, sair desse pensamento de que tudo que eu aprendo é para o lado de fora e eu trazer ele internamente é algo bastante complicado. Eu fiquei imaginando Bergson, com todo esse conhecimento, fazendo esse processo para trazer isso de forma tão elaborada, né, e bem estruturada, né, para a gente entender que o conhecimento sempre esteve com a gente. Né? Sócrates já dizia isso, Platão já falava isso a respeito da reminiscência, se eu não me recordo, não lembro se é assim que falava mesmo, porque já está aqui. Eu lembro de um exemplo que Sócrates falou, acho que foi Platão que falou que
O cara que é marceneiro já está dentro dele, ele só vai aplicar aquele processo. E quando ele não sabe, ele vai fazer aquele conhecimento e aquilo vai se guardar na memória e aquilo vai continuar. Aquilo não vai deixar de existir, não vou deixar de aprender. Né? E isso eu vou carregar pro além, né? Pro eterno. Alguma dúvida, gente? Tá aparecendo para vocês aí, né? Tá sim. Tá. Bergson foi um filósofo que tratou de perto o assunto intuição, que vem a ser a capacidade psíquica que consideramos como sendo do homem num estado evolutivo, além daquele que atualmente nos situamos. Seus pensamentos espiritualistas o envolveram com as mais variadas correntes desse gênero. Existem inclusive especulações de que ele esteve presente em algumas palestras da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Segundo Bergson, há 2 caminhos para conhecer o objeto, 2 formas de conhecimento, mediante o conceito e mediante a intuição, que a gente já abordou aqui na reflexão. E aqui vem a vida e obra dele. Ele nasceu em Paris, em 1859, sendo de família judaica, pais anglo-poloneses, mas foi cristão por opção. Tem simpatia pelo misticismo religioso e grande tolerância com todas as religiões. Com esta índole tolerante, Bergson manteve o relacionamento tanto com os praticantes dos fenômenos espíritas, como também com o catolicismo, com o qual entendia como um aperfeiçoamento do judaísmo. Entretanto, manteve seus vínculos de nascença dentro da sua crença de origem. Eu cheguei a ver um relato de alguém comentando que ele tinha um interesse muito sobre o cristianismo, mas ele acabou não abordando porque os irmãos dele eram judeus, então ele ficou naquela mediação, mas ele se fazia presente em todos esses movimentos, né? Para ele era importante essa vivência, né? Essa vivência constante. Luta fortemente contra o materialismo empírico, contra o formalismo intelectual. Sua doutrina libertava as almas dos entraves da ciência positiva, que absorvia todo o pensamento sobre o mundo exterior. Nos primeiros anos do século XX, Bergson conhece William James, célebre psicólogo e filósofo americano da Universidade de Harvard. Nasce entre os dois uma sólida amizade, apesar das diferenças entre suas filosofias. Mais para frente a gente vai abordar sobre assuntos sobre William James. Bergson foi um professor brilhante, cuja dedicação ao magistério não impediu que construísse uma vasta obra cujos títulos seguem abaixo. Dentro dessa questão das aulas, tem um livro, eu acho que é Aulas de Psicologia e Metafísica, que na verdade é uma composição dos alunos, né, que fizeram a respeito das aulas dele. E a maioria deles relatava a paixão com que ele explicava cada pensamento que ele tinha e quando ele ia distribuir essas aulas a respeito principalmente da consciência. Né? A tese de doutorado dele foi em cima dos dados imediatos de consciência. Quando você começa a fazer a leitura desse processo, ela é complexa, né? Por ele ser uma pessoa muito muito profunda. Para ele, assim, ele traz essa questão da intuição de uma forma muito forte para ele. Ele fala, para eu falar sobre isso, eu tenho que viver isso. Eu não posso falar isso de forma externa, só com subjetividade. Se eu não falar disso de uma forma que está aqui dentro, eu não consigo externar. E tem um momento que eu estava lendo no livro que eu achei interessante, que ele começa a trazer esse fato de você olhar, porque ele fala assim, né? Você não tem que olhar com o olhar da inteligência. Você tem que olhar com o olhar do que está aqui dentro. Então, assim, ele já parte do consciente. Então, ele pede para você olhar para navegar como um todo. E aí ele fala, quando você olha, por exemplo, né? Tem lá 50 ovelhas. Você está vendo um número, é espacial. Quando a informação está aqui dentro, ela está interna, e eu começo a vivenciar aquela dimensão, eu já não estou mais vendo 50 ovelhas. Eu começo a ver a unidade delas, e como se eu estivesse vendo a essência de cada uma, e se eu não tomar cuidado,
né? Aquilo que eu precisava de fazer de contagem, que era 50, não se torna mais 50, se torna uma unidade. Continua tendo 50 ovelhas naquele ambiente, mas dentro de mim eu já sei que existe uma ovelha que tem as características X, ovelhas que têm a característica Y, mas ela deixa de ser algo espacial para se tornar algo interno. Essa vivência, esse contexto. Aí aqui, ensaios sobre os dados de falei. A matéria e memória é um ensaio sobre a relação do corpo e do espírito. Ele discute a localização cerebral em função dos distúrbios. É um livro interessante, nem comecei a ler, porque eu achei muito difícil, né? Introdução à Metafísica, um ensaio que foi publicado na revista Metafísica e Moral, onde descreve o processo cognitivo, né? Que aí ele traz essa informação mais contundente para a gente poder entender como que ocorre esse processo, né? Dessa imersão nas informações e no desenvolvimento do conhecimento a partir da intuição. Evolução Criativa desenvolve o anti-intelectualismo e volta-se para a metafísica. Aqui ele já faz todo um estudo em cima desse fluir universal que o Ricardo chegou a comentar com a gente. Ele fala muito fortemente sobre isso nesse livro. Espírito e Energia é uma coletânea de escritos que focaliza, entre outros, os temas da consciência e da vida, a relação de corpo e alma, sonho e a relação entre o cérebro e o pensamento. A Duração da Simultaneidade, obra que revela a repercussão das teses de Einstein em seu pensamento. Duas Fontes da Moral e da Religião, ele fala a respeito da religião estática e da religião dinâmica e da moral social. O interessante desse livro, que eu estava vendo aqui, ele levou 22 anos para concluir o escrito desse livro em si. Não pela complexidade dele, porque quando você vai lendo alguns textos, é como se ele estivesse fazendo estudo, tanto que ele fala, não é fácil você trazer alguma coisa, você tem que trazer com empenho, com dedicação, com vontade. Então, para falar sobre isso, é uma certeza que vai se buscar aqui, de dentro para fora, dessa vivência que tem. Então, quando ele fala um pouco a respeito da... Deixa eu até procurar aqui, que eu separei um papelzinho aqui. Quando ele fala, por exemplo, no livro da Moral e da Religião, ele vai apontar para um sentido da vida. Onde há movimento, há um espaço de liberdade. Onde há sensação, onde se começa a desenvolver a percepção, a consciência vai começar a emergir. Ele sempre estará apontando para uma experiência imediata, a intuição como conhecimento imediato. Aí ele fala que a religião ela é estática e dinâmica nesse livro, né? Ele trata a religião estática, por exemplo, como aquela religião que é necessária da cultura, então a gente sabe como que ela começou, suponhamos, dos primórdios a gente entende que foi necessário a gente ter um processo de ligação com o mundo espiritual, porque até então não tinha, né? Então você vai criando esse processo, então você vai olhando para toda a história que tem atrás de nós, como que as religiões se formaram, qual foi a necessidade dessa religião. E quando ele traz a dinâmica ele fala que é uma religião chamada de mística, porque ela brota da relação de determinados indivíduos com a fonte do elan vital, com a fonte do movimento evolutivo, né? Aí ele fala assim, que alguns indivíduos são capazes de ter esse contato com a fonte criadora, a evolução do indivíduo. Os místicos são capazes de beber na fonte ordinária de tudo que se deu e se conta e que a fonte ordinária de tudo é a fonte do amor. Eles se sentem impulsionados a agir no mundo de uma maneira amorosa e fraterna. Então, assim, conforme você vai avançando no seu conhecimento, você vai intensificando nele, você vai aprendendo, você vai evoluindo internamente. Né? Então, o conhecimento te leva a uma evolução interna, dentro da intuição. E quando isso vai acontecendo, você vai abrangendo. É como se você tivesse, por exemplo, hoje, olhando o mar, né, vendo o mar de um jeito, e quando você começa a entender que ele é um componente do planeta, por exemplo, vamos dizer, que ele faz parte de uma vivência do planeta, você começa a entender o que é a existência da vida, você começa a perceber como que funciona o planeta em si,
e aí você começa a entender que existe um cosmos, e aí você vai evoluindo nesse conhecimento. Só que você começa a fazer parte disso. Você não olha ele como uma questão espacial. Ele está lá fora e eu estou aqui dentro. Você sente que ele está ali envolvido contigo. Alguns de seus livros foram colocados no Index do Santo Ofício da Igreja Romana, da Igreja de Roma, né? Porque alguns livros dele foi proibido. Eu pesquisei aqui para achar, para ver quais obras que foram, né? Não aceitas pela Igreja, mas eu não localizei, né? Em 1989, torna-se mestre em conferências da Escola Normal Superior e, a partir de 1900, ocupa cátedra de filosofia no Colégio da França. Escreve artigos e trabalhos periódicos famosos, como a Revista Metafísica e Moral, para a Revista Filosófica e para o Vocabulário de Filosofia, entre outros. Em 1919, foi admitido na Academia Francesa. Bergson fez várias conferências onde seus trabalhos foram apresentados como título de versos, como A Intuição Filosófica, Corpo e Alma, Consciência e Vida. Em 1928, ele recebe um Prêmio Nobel de Literatura, e eu esqueci qual é o livro que ele recebeu. Bergson foi uma das figuras mais atraentes na filosofia contemporânea, apresentava grande simpatia e fama sendo original em suas ideias. Ele faleceu com pneumonia aos 82 anos em 1941. Aí vem aqui a informação sobre a intuição, sobre esse elan vital, né, que o livro traz um pouco para a gente. A filosofia de Bergson não era empirista, sensitiva, nem conceitualista intelectiva. No centro de sua filosofia está a experiência vital, ou elan, esse impulso vital. Este elan, do francês tela, vital, seria uma força que produz por evolução sempre melhores formas. A filosofia de Bergson é também conhecida por o intuicionismo. A intuição é a faculdade suprema do impulso vital. Esse impulso não é uma realidade substancial, imutável, e sim uma força, um desejo obstinado inextinguível de avançar. A certeza não provém daquilo que se percebe empiricamente, nem daquilo que se concebe intelectualmente, mas daquilo que se vive intimamente. Aí ele fala que o eu profundo, ele vive dentro desse fluido, desse elan vital, né, que até então, hoje a gente conhece como inconsciente, mas não tinha esse conhecimento, porque, se eu não me engano, era na época de contemporânea de Freud, né, então estava sobre esse estudo ainda. Mas ele fala sobre esse ser aqui, né, que hoje a gente entende como inconsciente, que é essa vivência que a gente tem aqui dentro. Então, às vezes eu fico pensando, para a gente é natural falar sobre a intuição, porque já passamos por ela e vivenciamos. Ver uma pessoa como ele, na época em que ele se encontrava, com as situações que estava, com os conflitos ao redor que existiam por conta das guerras e outras coisas afim. E ele ainda trazer dessa forma, com essa vivência, essa parte importante do que é eu voltar para dentro e compreender que todo o conhecimento, ele se pertence interno, o conhecimento não está no externo. O externo é uma forma de me auxiliar a compreender internamente. Ele mas ele está aqui, ele sempre esteve aqui. Eu só vou absorver isso à medida que eu vou angariando melhores conhecimentos e trazendo a evolução para o meu consciente. A consciência vai sendo evoluída a partir daquilo que eu me proponho a trazer de conhecimento, né, de dentro para fora. A perfeição do homem é diretamente proporcional à clareza e facilidade de sua experiência intuitiva, do elan vital. O homem intuitivo é o rei dos realistas. Ele é um existencialista integral. Ele especializou a sua existência. Então, por isso que ele fala da importância de viver o conhecimento de forma intensa, né? O conhecimento, ele me é absoluto. Eu vou viver aquilo com os sentimentos e com as emoções e automaticamente eu estou absorvendo o conhecimento de tudo isso. Eu começo a me questionar o que tais situações me trazem certos sentimentos, e aí eu vou fazer essa busca de forma científica, de forma elucidativa, não vou trazer de forma sem um conteúdo do conhecimento para mim. Para Bergson, a realidade do espírito é essencialmente memória e a intuição como presença de espírito. A intuição percebe o todo antes de suas partes.
pois estas são incompletas e sucessivas. O todo é completo e simultâneo, não sujeito ao tempo e ao espaço. O homem, a princípio, percebe as partes ainda desconexas, depois as partes com certo nexo, as relações entre as partes, finalmente, a compreensão do todo. Só à luz do todo é que o universo aparece como verdadeiro cosmos. Antes disso, o mundo tem algo de caótico, desordenado, absurdo e contraditório. A harmonia e beleza do universo só para quem consegue ver o todo. Qualquer visão parcial distorce o entendimento do todo. Então, é interessante ver essa forma de elucidação dele, porque muitas das vezes a gente, assim, eu vejo por mim, por exemplo, pela impulsividade, sem ainda fazer todo um retiro interior aqui, tentar entender todo o conhecimento, a gente vai falando daquilo que a gente desconhece, porque a gente só conhece uma parte. Eu não vejo um todo, como por exemplo. Então, se eu pego uma situação específica, eu começo a fazer um estudo sobre ela. Existem outras fontes, outras vertentes, outras situações que podem me fazer compreender melhor aquela situação, né? Ele já coloca aqui nessa parte do cosmos, porque hoje você entende, né, que o universo ele é algo que teve um começo, mas, se eu não me engano, na visão de Bergson, ele fala que aquilo continua. Aquilo é como se não tivesse fim. Ele vai crescendo, ele vai se expandindo, e aquilo vai estar na continuidade do conhecimento. Aquilo vai estar sempre em expansão, vai estar sempre em evolução. Não vai chegar o momento do finito. Na filosofia, por exemplo, a gente começa a perceber que a gente parte para o estudo filosófico porque a gente está buscando o entendimento da existência. Né? Por que eu estou neste local? O que me faz permanecer aqui? O que me traz a entender que eu não sou parte de um coletivo sobrevivendo sem ter ideia da essência do que está aqui? Então, quando eu levanto aquela questão, o que eu vim fazer aqui? Qual que é a intuição do que eu estou aqui? Por que né, eu preciso essa justificativa do finito? O finito não é só esse corpo presente, existe algo mais além disso. Então, esses questionamentos nos faz buscar melhores elucidações para entender de que forma que vai ser a minha vida e qual que é a sensação da existência. Qual que é o sentido que eu tenho para mim, né? E aí, como que eu posso trazer isso para o todo, para aqueles que estão ali com essa verificação, né? E é interessante a forma com que Bergson aborda essa questão da intuição e dessa vivência do espírito, porque assim, ele deixa bem claro que, acho que se eu não me engano no livro Matéria e Memória, acho que é esse mesmo, ele fala que assim, o cérebro, ele tem a parte dele que ele vai fazer uso, mas o consciente utiliza desse instrumento para se pertencer ao mundo, para se fazer vivenciar aqui, para que ele possa vir e falar, cara, eu sinto o externo, eu sinto a matéria porque o cérebro é matéria, mas é a consciência que é do espírito que vai fazer essa percepção, que vai ter essa vivência, que vai me fazer persistir isso. E naquela época não se via desta forma, se via muito a questão pragmática, a questão da matéria. Não tinha essa questão do consciente, assim, dessa forma tão apaixonante com que ele trouxe. Tinha outros estudos além disso? Tinha, em paralelo com outras pessoas? Tinha. Que às vezes falava disso de uma forma diferente, né, de uma forma que trazia esse conhecimento, mas não dessa forma tão impulsionada com que ele traz, de que assim, tem uma hora que ele fala, você quer obter o conhecimento? Então viva o conhecimento pela intuição. Se ele não for vivido pela intuição, você não vai saber o conhecimento como um todo. Você vai ter fragmentos dele, parte dele. É a intuição que vai te trazer isso por completo. Você, ao voltar para dentro de si e se reconhecer e perceber que você faz parte desse instrumento, ele vai te mostrar que você tem esse processo. E às vezes a gente olha a intuição de uma forma diferenciada, como se fosse algo que vai me precaver das situações que vão acontecer futuramente. Então, para eu não fazer tal caminho, eu vou fazer isso, mas eu não levo isso como um conhecimento da minha essência. Não trago isso aqui, nossa, é esse conhecimento que eu estou tendo. Eu uso isso de forma de não aprendizado, né? De não obter o conhecimento através daquilo. Porque, por exemplo, a gente, assim, na questão do espiritismo, por exemplo,
conforme você olhar para você, antes de você ter um conhecimento de espiritismo, estava tudo bem o conhecimento que você tinha. Estava tudo ok, era pertencente. Quando chegou essa informação e ela entrou dentro de você e ela fez um sentido aqui dentro, esse sentido te levou a buscar novos conhecimentos. E não foi de fora para dentro. Foi porque aqui se modificou algo, aqui se precisou conhecer algo, e eu, de alguma forma, preciso externar isso, mas através do que o externo me traz. Né? Então, tem a questão espacial? Tem. Mas ele fala que a gente aprende de uma forma real quando a gente traz para o interno, para dentro, não para fora. Para fora é igual para todo mundo, é matéria, mas para dentro é diferente. Então, ele fala também que o real é aqui dentro, né? E aí, como a gente está. Na verdade, até me deu um nó na cabeça para eu entender essa parte, porque, assim, até então, para mim, assim, é real que está aqui fora. Mas quando fez sentido para mim que essa questão da vivência como um todo, dessa realidade que se encontra aqui no externo, ela é real porque ela está aqui dentro desse interno, vivenciada por todas essas emoções, e ela não tem uma finitude, ela vai estar sempre em movimento aqui dentro, ela vai estar sempre em crescimento, ela vai estar sempre em evolução, começou a fazer sentido para mim. E é uma filosofia que, olha, eu confesso para vocês que me apaixonei. E aí eu preciso estudar muito, eu acho que vou ficar uns 20 anos estudando Bergson e não vou aprender nada, porque, gente, é muita coisa. É muita coisa mesmo. Mas, voltando à aula aqui, né, ele fala sobre o processo cognitivo, né, que acho que eu já dei uma explicadinha aqui, mas eu achei muito interessante essa parte do livro. Né, achei que ela foi muito válida. Pois não. Verdade. Antes de avançar, queria só, talvez, assim, dar um exemplo para tentar auxiliar. Vamos imaginar, é um exemplo bastante utilizado, né? Uma pessoa do campo que vai a primeira vez numa cidade grande. Ela vai lá, a experiência é impactante. Né? Cala ali na pessoa uma experiência gigantesca, que é o confronto com a cidade grande, com a quantidade de informação que ela passa, que vai ser absorvida pelo ser. Aí ele volta para a cidade pequena e tenta narrar isso através da análise, do raciocínio. Ele nunca vai conseguir transmitir a experiência que ele teve. Por melhor que seja a descrição, por melhor que ele tenha conceitual de vocabulário. Então, aí é o que o Bergson falou. Muitas vezes, ao tentar narrar, ele vai trazer algumas coisas que ainda, num determinado momento mais para frente, vão vir de forma inconsciente. Eu senti um determinado cheiro quando eu estava lá. E aquele cheiro me impregnou. Aí eu vejo que, realmente, é bem isso que o Bergson nos coloca. E a questão do incompreender parte todo vai de encontro ao Descartes, né? Descartes, mal usado por muita gente, que faz o processo cartesiano de compreender as partes, mas sem olhar o todo. O Descartes incentiva a gente a olhar as partes, porém, depois integrar isso num todo. Somente com a visão do todo que a gente consegue ter uma leitura completa. Então, tem muitas pessoas de espírito cartesiano que ficam nas partes. É como estudar o corpo humano olhando só uma parte. Às vezes, uma determinada doença está reincidindo porque o problema é psicológico. Então, muda, vai de um lugar do corpo, vai para outro. O médico, quando acompanha, ele percebe isso, então ele vai buscar na subjetividade da pessoa. E aí, quando você entra na subjetividade da pessoa, tem as causas psicológicas e muitas vezes até inconscientes. E só aí você consegue fazer um tratamento adequado. Então, o Bergson ele vem trazer essa dimensão com muita propriedade. Eu acho que é um resgate muito importante que ele fez. Tá? Eu concordo com isso, porque é algo assim que foi
Eu não vou dizer que foi inovador para a época, porque se você for prestar atenção, a intuição sempre existiu. Ela sempre esteve lá, ela nunca foi usada da forma com que ele trouxe. Alguns talvez tiveram essa intenção de usar, mas como o Ricardo falou, não souberam colocar em palavras aquilo que estava aqui dentro. A gente mesmo, quando tem algo que te impulsiona e te encanta, por mais que você tente, você não vai conseguir trazer 100% a vivência daquela totalidade. Mas conforme você vai repassando ela com o passar do tempo, vai revivendo, vai guardar na mente do outro aquele processo, a ponto de que quando ele for falar alguma coisa, ele vai falar assim, poxa vida, em algum lugar eu aprendi isso, em algum lugar eu vivenciei isso, ou ele sentiu isso, mas fica muito no inconsciente. Então, assim, a gente trazendo novamente para o espiritismo, né? A gente olhando que somos seres eternos. O nosso inconsciente, a gente sabe que tudo está guardado lá. E que, às vezes, as informações virão no devido momento em que a gente está preparado para saber lidar com aquelas informações. Não vai adiantar vir para você uma informação da qual você não vai ter, às vezes, o discernimento de elaborar ela para você colocar na nossa vida nesse momento. Então, como que você faz? Você, às vezes, na ânsia, você busca estudar muito fortemente. Eu lembro que no Livro dos Espíritos, o Allan Kardec ele fala que você tem que se estudar sim, mas tome cuidado para você não deixar aquele ponto de que te torne enlouquecido. Por quê? Porque você não está absorvendo o conteúdo como um todo da forma correta, você está indo pela emoção, mas sem a compreensão. Hoje eu entendo que muitos filósofos, que você começa a fazer estudo sobre eles, você precisa procurar alguém que faça uma introdução desse filósofo para você entender a contextualização dele, para que você possa chegar. Porque, eu comprei o livro dele, Evolução Criadora, né? Que é esse livro aqui. Gente, não dá para você ler esse livro sem ter introdução. É muito complexo mesmo. Comecei a ler, eu falei, não, vamos começar do zero. Né, vamos por partes, entender quem ele é primeiro, como que foi feito, de que forma que ele traz esse conhecimento, porque assim, quando você encontra alguém que é apaixonado pelo que faz, te cativa a filosofia dele. Mas se você não souber levar ela de forma tranquila, você às vezes não vai angariar o conhecimento necessário, vai acabar às vezes modificando. Tanto que tem uma parte do livro que ele fala que ele, cara, eu dei tanta risada quando eu li, que ele proíbe que tudo aquilo que ele fez um testamento 4 anos antes de morrer, proibindo de fazer qualquer veiculação de cartas que ele escreveu para não deturparem aquilo que ele colocou, né? E não, às vezes, tipo assim, eu estou escrevendo a carta para o meu amigo, eu estou falando de mim para ele, é confidencial. Por que você vai colocar aquilo como questão de estudo, por partes? Existe um todo, existe uma essência daquele processo, né? Depois de um tempo acabou que saiu, mas ele proibiu que as conferências, que as aulas, que até os alunos dele foi proibido de fazer esse processo. Há 4 anos atrás, antes dele morrer. Depois eu não vi mais se teve alguma coisa nesse sentido. Mas se hoje as obras estão publicadas, foi autorizada por quê? Tamanha complexidade e tamanho conhecimento que ele tem. Não dá para ficar restrito só a isso, né? Eu fico imaginando, cara, você estando na sala com o Bergson, ele falando, e você olhando para aquilo e falando, cara, é interessante, eu quero mais um pouquinho, mas você tem que saber dosar, tem que saber lidar, tem que saber trabalhar isso de forma assertiva, né? Para não cair no descrédito de você mesmo. Às vezes você não desistir daquele processo que às vezes você conseguiria melhor de uma forma mais pelo tempo, né? Aí aqui ele traz assim, né? Pois não. Adelaide, me permite uma colocação aí antes de você pegar o outro tema. Eu fiquei encantado também, eu vi que é o teu preferido e eu confesso que todos os filósofos que nós estudamos até agora são assim encantadores, porém eu elegi a partir de hoje o Bergson como o meu preferido. Não foi à toa. Quando eu fiz aquele comentário lá, sinceramente, eu não tinha lido nada do Bergson e já vi que há uma empatia aí por ordem astral. Por que eu estou falando de ordem astral? O Bergson foi um dos, pelo que eu estou vendo, eu já
tinha eleito outros aí como precursores, sem querer, do espiritismo, mas o Bergson foi contemporâneo do Kardec. Eu atentei para a fase em que ele nasceu e morreu, ele foi contemporâneo com a publicação de Kardec sobre o Livro dos Espíritos. Então, nós poderíamos estar perguntando aqui, ora, eu estou seguindo tua tese, né? Estamos seguindo a tese que a Adelaide está passando para nós. Olha, mas de onde vem esse conhecimento interno, essa intuição para o externo? Não seria o contrário, eu absorver toda a informação cósmica, literária, acadêmica, pessoal, para eu tirar a conclusão do meu íntimo? Não. E da onde vem esse repositório que me dá alimento, que me dá seiva, que me dá estímulo para as minhas intuições? Aonde vem? Eu fico emocionado para falar isso, porque eu amarro com a doutrina espírita, que eu aprendi a amar a partir dos meus 60 anos, que para mim é a resposta. Por quê? Porque eu tenho lido a obra espírita também, não me lembro agora o autor, que fala, dentro dessa ideia do círculo, que a nossa reposição, quando a gente encarna, tudo tá, não é determinista, mas está ali alimentado no nosso consciente ou inconsciente, o que nós chamarmos, mas está no nosso repositório. Então, para a gente depois, à medida que vai reencarnar e viver, a gente vai pensando essas coisas, e é aí que é, a meu ver, a seiva da intuição. É a seiva que alimenta a influência do Bergson no espiritismo. Outra coisa, ele já era ecumênico, bem lá no começo, apesar de ser judeu, ele foi, por opção, ele foi cristão, ou seja, ele respeitava todas as religiões, que não deixa de ser um grande princípio do espiritismo. Desculpa alongar aí, mas eu queria falar essa... Não, tá tudo certo. Foi bem assertivo, porque você me fez lembrar de uma coisa que eu estava pensando sobre Bergson hoje de manhã. Porque quando eu falei assim, gente, eu vi na faculdade, porque passa bem pincelado. Para você ter uma ideia, a maioria das faculdades nem tem introdução de Bergson nelas, para a questão de matéria. Mas ele pincela, porque ele foi o precursor da intuição muito fortemente. Então, fala-se muito pouquinho. E aí, quando eu vi, eu falei, nossa, vou me aventurar a falar. Por que eu peguei isso para me aventurar? Quando eu vi que o negócio era muito mais profundo, eu falei, cara, tem muita coisa para ler, tem muita coisa para estudar. E aí eu falei, olha, não deu certo, mas também. Aí, dentro desse processo, eu olhei, peguei e falei assim, gente, ele faz as coisas com paixão. E conforme eu fui lendo o que ele foi escrevendo, eu fui lembrando de Leon Denis, que ele traz a mesma coisa. Quando ele fala, ele traz com propriedade aquilo que ele está falando. E aí você vê na fala do Leon Denis a mesma eloquência de falar aquilo que eu entendo por parte do que é meu, do que pertence a esse ser constituinte, né? Que o conhecimento vem de dentro para fora, nunca é de fora para dentro. Então, assim, eu acho interessante como a maioria das pessoas vão explicar sobre Bergson, ele não começa, tipo, da matéria, ele começa do espírito. Ele pede para você olhar com essa dimensão do todo, desse todo que está aqui dentro, esse todo que está aqui. E aí você vai começar a entender o que significa as partes aqui fora. Mas se você não vivenciar por esse todo que está aqui, você não vai entender. Às vezes a gente convive com uma pessoa e quer entendê-la por inteiro, mas a gente nem se navega aqui dentro para entender como que nós somos, para poder falar, nossa, te conheço, entendo a sua essência. Se nem a minha, eu tô tendo esse conhecimento. Mas a partir do momento que eu começo a conhecer a minha, eu percebo que eu sou uma pessoa fragmentada, ainda em construção, o outro também está em construção, então eu consigo aceitar a divisa do outro para aquele processo. Mas por quê? Porque para mim ainda, o externo é mais importante que o interno, né? Então ele tem formas muito, muito contundentes para trazer as informações que faz a gente pensar que, assim, eu tenho uma linha de razão, né? Eu, Adelaide, escolhi fazer filosofia justamente porque é algo que me impulsiona o conhecimento, né? E a faculdade eu faço por questão de gostar mesmo, né? Não tenho intenção de trabalhar com isso, a não ser para meu benefício próprio, para mim, né? Mas conforme você vai passando por isso, você vai vendo novas vertentes. Aí você percebe que você tem uma responsabilidade de saber passar a informação, porque não é só para você. É muito egoísmo manter o conhecimento só para si. Então eu olho às vezes para Bergson e vejo que ele fez isso.
pegou uma coisa tão bem elaborada e falou, cara, isso aqui, as pessoas precisam de conhecer, elas precisam entender que se elas viverem esse processo vai ser interessante. Aí aqui ele fala assim, né? Bergson não reconhece a diferença essencial entre sujeito e objeto, entre o eu e o não eu, embora admita sua diversidade existencial. Conhecer é, portanto, identificar-se como objeto. O conhecimento pressupõe duas coisas, a identidade da essência e a diversidade da existência. O sujeito cognoscente que não tivesse a menor consciência de um objeto cognoscível, diferente do eu, não teria conhecimento. Como exemplo do processo cognitivo, pode-se citar o caso de estarmos à beira-mar pela primeira vez. Vamos pensar sobre a água. Primeiramente, teremos que conhecer pelo processo intelectivo. Eu olhando, eu entendo que ela é H2O, eu sei que ela é salgada, eu sei que ela está a 19 graus nesse momento, e eu sei líquida, porque essas são as questões que estão ali, presentes no espaço, né? E agora vamos viver a água do mar, entrando nela e sentindo, colocando na boca para sentir, vamos nos derreter e passar a integrá-la. Assim, conhecemos a água do mar, de onde concluímos que saber é ser. Eu achei muito interessante o livro trazer isso para a gente de uma forma muito clara, porque se eu não vivenciar aquilo, eu não vou saber como aquilo funciona. É óbvio que eu não vou entrar numa máquina para sentir a máquina, mas se eu parar e pensar como que um computador funciona, quais são os componentes dele, de que forma que eu vou fazer isso, eu estou entendendo de que forma que eu vou trabalhar com essa tecnologia. Ela não vai ser a minha inimiga, ela vai passar a ser a minha aliada, né? Eu acho que ele fala uma coisa a respeito, né? Vai chegar lá. Até eu estou pulando aqui as partes. Tempo científico e tempo de consciência. Bergson classifica o tempo como tempo científico e tempo de consciência. O primeiro é medido pela sequência dos acontecimentos, do dia, da noite, dos ponteiros do relógio, onde se estabelece uma unidade e, a partir daí, seus múltiplos e submúltiplos. Outro conhecimento, como o tempo da consciência, por ele denominado duração, é uma corrente de acontecimentos sem relação com o tempo entre eles, onde o tempo não se multiplica nem se divide. Por isso, a intuição é tratada como flash, como insight, se utilizando do tempo de consciência. Deixa eu ver se eu consigo colocar o vídeo agora. Vocês estão vendo a tela aqui, né? Tá aparecendo o vídeo? Tá aparecendo, sim. Tá sim. Eu vou colocar aqui, só me fala se vai aparecer o áudio. O áudio não. Acho que vou ter que parar de compartilhar e compartilhar de novo, né? Constituído daqueles segmentos que nós Agora habituamos a verificar quando entendemos que o tempo é o tempo do relógio. Na verdade, ele não é assim. Ele é absolutamente contínuo. A nossa consciência, como ela vive esse tempo contínuo, ela também é contínua. Então, não é correto dizer, como se dizia no tempo do Bergson, que nossos estados de consciência são bem delimitados, separados entre si. Enfim, a consciência ela é como se fosse uma grande tábua dividida espacialmente. Quando eu digo as coisas duram, né, significa que elas atravessam o tempo sem esses limites, sem essa delimitação. E, portanto, é artificial essa maneira de nós entendermos que a nossa consciência, a nossa maneira de pensar, nossa maneira de sentir e de viver, ou seja, o fluxo da nossa consciência, ele estaria feito de segmentos, de instantes ou de momentos bem separados uns dos outros, né, com fronteiras bem nítidas. Não é? Isso não é verdadeiro. É difícil nós conseguirmos
separar uma coisa da outra. E quando nós estamos sob o domínio de fortes emoções, nós mesmos fazemos a experiência dessa dificuldade, de saber até onde pensamos uma coisa, quando começamos a pensar outra. A nossa consciência não obedece a esses padrões que são muito úteis na nossa prática, e mesmo na nossa ciência, né, que é muito apegada à mensuração das coisas. Mas do ponto de vista da vida mesmo, né, ou seja, da dimensão do que nós vivemos, da nossa existência mais concreta, isso não acontece. Acontece, pelo contrário, isso que ele chama de duração, que é essa sequência ininterrupta de momentos. A vida é essa sequência, essa continuidade absoluta de momentos diferenciados, mas que nunca se interrompem. E, portanto, nós estamos aí vivendo sempre numa continuidade, nossas emoções, nossos sentimentos estão sempre em continuidade. Nós os separamos por uma questão prática, nós os separamos tendo em vista a comodidade da psicologia e a nossa própria comunidade em lidar, né, com essas coisas que não são fáceis de entender. Por quê? Porque o conhecimento, tal como nós habitualmente o entendemos, não está talhado para esse tipo de continuidade, para esse tipo de vitalidade, né, para esse ritmo contínuo, né, da nossa existência. Ele está mais afeiçoado a um certo ritmo descontínuo das coisas, né? Separação, etc. É uma série, né? E não uma continuidade. Então, o Bergson entende que, para que nós possamos compreender essa realidade, que é fundamental, nós devemos, então, apelar para a intuição. A intuição, ao contrário de um conhecimento lógico, um conhecimento de entendimento, de inteligência, uma coisa assim analítica e descontínua, né? Ela é um fluxo, ela se dá também num fluxo, ou seja, num ritmo muito diferenciado, contínuo e dificilmente segmentado. E é assim que nós mesmos nos percebemos a nossa interioridade quando nós nos voltamos para ela sem preconceitos, né? sem nenhuma ideia preconcebida. Então, quando nós vivemos o amor, o ódio, esses sentimentos fortes, assim, muito íntimos, né? Nós percebemos que não podemos compreendê-los bem, não podemos explicá-los bem, nem para nós, nem para outros. E nisso exatamente consiste a intuição. Uma apreensão direta das coisas, daquilo que nós somos, dessa realidade, principalmente da nossa consciência. Então a intuição é um tipo de conhecimento, podemos dizer que ele nos fornece algum tipo de conhecimento, mas trata-se de uma apreensão completamente distinta daquela que o conhecimento objetivo, o conhecimento científico e mesmo o conhecimento do senso comum proporciona. Então a grande novidade, a grande contribuição do ponto de vista do conhecimento foi essa. O Bergson nos alertou então para o fato de que a intuição aparece, né, queiramos ou não, em determinados momentos da nossa vida, e é através dela que nós apreendemos a nossa duração psicológica, esse conhecimento íntimo, né, que cada um tem de si, a apreensão mais direta que o ser humano pode ter de alguma coisa com a qual ele vem então a coincidir. Então, por mais difícil que seja compreender como isso se passa, né, e o próprio Bergson tem dificuldades em explicar como isso se dá, nós temos inegavelmente exemplos de que isso acontece. No caso da arte, da mística religiosa, são justamente esses contatos diretos, né, com uma realidade que é a minha realidade ou alguma coisa que me transcende. É isso que me faz, então, produzir uma obra, entender o que seja o divino. Isso contribui para que nós possamos entender melhor a nós mesmos, né? Quer dizer, o meio mais apropriado para que nós pudéssemos tomar consciência, né, de nós mesmos e das coisas que estão mais próximas de nós. No canal da Casa do Saber constitui essa espécie. E aí, gente, o que vocês acharam do vídeo dele? Que é fenomenal, né? É muito interessante, mas como você disse, é bem profundo, né? Essa questão da intuição, da adoração. Exatamente. É uma discussão que vem desde lá da antiguidade, essa questão do tempo. Por exemplo, quando o Ricardo está falando do todo e das partes, tem já uma discussão grande sobre isso.
O todo é só a soma das partes ou ele é mais do que isso ainda? E quando você fala em tempo e duração, como é que a gente sente o tempo e como é que o tempo e espaço realmente ocorrem, né? Eu acho bem profundo. Exatamente. Pode falar. Então, vou sugerir aqui um filme que vai ajudar a entender um pouco essa questão, que é O Homem que Viu o Infinito. É um grande matemático indiano que chega a concepções, teorias através da intuição. Tá? Então, ele é um mestre nisso, sem estudo, sem cátedra. Ele chega aos resultados que grandes pensadores chegaram na matemática. E por causa disso gera um destaque, ele vai para a Inglaterra, onde lá ele vai participar de um outro método que nas teorias matemáticas através da análise. Então há um confronto entre ele e um outro matemático, se eu não me engano é o Jeremy Irons, que faz o papel do matemático, que fala para ele o seguinte: ó, não adianta você chegar aos resultados que você chega, e os seus resultados são impressionantes, que eu coloco na categoria de um Newton, se você não consegue racionalizar. Então, vai obrigar ele a sair do campo da intuição, aprender o método analítico, para que outros possam obter os resultados que ele obtém. Então, aí no filme tem esse confronto da intuição versus a razão. A nossa sociedade ocidental é moldada pelo método analítico, racional. O indiano, até inclusive por causa da linguagem dele, ele tem um incentivo maior no campo da intuição. O caractere do alfabeto indiano, ele é uma imagem que tem que ser aprendida, a imagem, enquanto que nós temos símbolos, como o alfabeto, para descrever casa, por exemplo. Então, essa é uma separação que ainda existe. E aí eu vejo muito isso, né, no Bergson, uma cara bem oriental, né? Esse conceito da duração. Eu não sei, aí talvez cabe um estudo, saber se o Bergson ele tinha um apreço maior pelas disciplinas orientais. É bastante interessante. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp, tá bom? Para todo mundo aí. Espero ter contribuído com você, Adelaide. Nossa, muito, porque eu não cheguei a assistir esse filme, já ouvi falar. E eu fiquei muito interessada, e eu acho que você chegou a comentar ele na aula do pessoal da 42ª. Aí eu falei, nossa, eu vou assistir, né? Nessa questão mesmo desse viés que ele traz, né? Da intuição, mas eu não tinha nem lembrado em consideração com Bergson. Aí, assim, né, eu acho que o vídeo em si já explica toda a questão, né, de duração, mas uma coisa que eu achei muito interessante, porque, assim, não adianta, né, se você vê ele falando a respeito, você tenta fazer esse processo, né, você olha o tempo do relógio, você vê o tempo do relógio passando, e aí, às vezes, você pega uma memória sua, um conhecimento que você tem, e você tenta temporizar isso, né? De uma forma que é muito complicado, né? E eu acho interessante, né, essa questão do fluir dele, porque assim, a sensação que se dá é que você vive mais a integralidade que você é do que aquilo que você representa pelo externo. Então, se eu estou, né, nesse processo do meu eu, vivenciando pela intuição, pelo conhecimento, porque dependendo de como for, se eu não tomar cuidado, eu vou olhar a intuição como se fosse meu objetivo de vida, mas eu não vou aprender com ela o que o externo me proporciona. Porque é importante eu compreender que a intuição me leva a conhecer mais, né?
Tem um filme que eu assisti, não tem nada a ver com isso, mas ele traz um pouco isso. Não sei se vocês ouviram falar daquele filme A Chegada, porque quando ela vai fazendo todo o esquema, né, ela está presente ali no presente e ao mesmo tempo ela está no futuro, só que aquilo se perde, né? Ela não compreende que o que ela está sentindo é o futuro, aquilo faz parte do presente dela. Então, quando eu comecei a ver esse processo de oração, eu comecei a pensar de como que a nossa memória funciona desse jeito. Em que tempo e espaço aquilo aconteceu para ela ter uma lembrança de uma coisa que nunca aconteceu. Para ela, a lembrança parecia estar no passado, porém se remetia ao futuro, entendeu? Mas a vivência, para que ela pudesse aplicar aquilo no presente, estava ali naquele momento. Vinha de acordo com a necessidade. Então, esses insights, às vezes, que a gente tem, ele acontece dessa forma também, né? Às vezes você fica lá estudando, porque você tem que fazer isso, fazer aquilo. De repente, vem, assim, uma informação que você não está esperando. De uma forma que você faz uma elaboração que você não tem nem ideia de que aquela elaboração ela foi feita tão natural, né? Pode falar. E eu te agradeço que aí você fez um pequeno resumo do que é sobre a minha humilde tese colocada hoje no início. Você acaba de falar que, de repente, ela tem um insight, não sabe se foi passado e futuro. Por quê? Porque passado e futuro constitui a semente que alimenta o nosso presente, dá até rima. É bem interessante. O filme é muito... Gente, o filme é muito bom. Se vocês puderem assistir, não sei se vocês assistiram, vale a pena. Ele é muito legal. Pode falar. É só para mexer com o Iraí. Eu estou de olho no Iraí. Na aula passada, ele disse que o preferido dele era o Hegel. Agora, o preferido dele é o Bergson. Sim, é um novo amor. Você constrói amores para chegar ao ideal. Gente, não adianta. A gente se apaixona por todos os filósofos que a gente vê nessa linha aqui. Não tem como. Nossa, é impossível. E assim, quanto mais você vê, mais você quer se inteirar daquela forma de pensamento, né? Porque faz parte da aplicabilidade. Às vezes você teve esse conhecimento sem prestar atenção, né? Às vezes passou ali em algum momento da sua vida e você não deu a veracidade para ele. Quando você olha aqui, ele faz a parte desse todo que fala, cara, ele complementa. Então, nossa, vale a pena esse esforço. E eu olho assim, sabe, essa questão, agora eu consigo entender por que ele foi tão importante. Oi. Pode falar. Não, eu só ia complementar aqui, assim, eu vi Bergson no terceiro colegial, né? E hoje, lendo a matéria, eu penso assim, onde que eu estava que isso não me chamou atenção naquela época, e hoje eu estou igual o Iraí. Cada filósofo eu falo, não, esse tá certo, não, é esse aqui que tá certo. Então, mas assim, onde eu estava, né? No momento, né? Você não está preparado para aquilo, né? Exatamente. Às vezes a gente passa por esse processo, não percebe, mas assim, a semente está plantada na intuição. Porque quando vem, te traz uma lembrança, né? Te traz um processo. Eu vejo assim, na questão da filosofia do Bergson mesmo. Gente, eu fiz esse curso na 41ª turma, mas eu não cheguei a ver a aula de Bergson. Aí eu fiz na 42ª. Eu não apeguei tanto a informação como eu peguei agora nessa questão, porque a minha mente estava lá, mas ela não estava como um todo absorvendo aquele processo, né? Então é interessante como ele traz essa questão da espacialidade. A espacialidade ela está ali para te ajudar. Então, assim, mais uma vez ele fala, o cérebro nada mais é do que uma ferramenta da consciência, para que você possa absorver aquele processo que está no externo. Mas não é o que está ali no entorno que vai te fazer entender. É a intuição, é o que está aqui dentro, que vai te fazer absorver esse conhecimento. Então, o fato dele estar muito fortemente ligado à intuição, ele faz a gente entender que a gente está indo num grau de evolução. Esse livro mesmo, As Fontes da Moral e da Religião, né, que ele traz muito fortemente essa informação, ele fala sobre esse processo que vai tendo de evolução. Vai chegar no momento, né, ele chega a mencionar que Jesus é o único espírito místico completo,
né, dentro dessa categoria que ele coloca como evolução desse processo de inconsciente. Porque dentro disso você vai criando seus conhecimentos, ele vai se tornando muito fortemente, e ele deixa bem claro que quando você chega na fonte primária, né, do elan vital, na fonte desse impulso vital, desse impulsionador, que ele acaba falando como Deus, o que ele traz? Ele traz que, assim, você vai encostar naquilo que ele oferece para você, que é o amor. Quando você encosta no amor, você já chegou na totalidade daquele sentimento que tinha. Então você vai voltar e vai repassar isso de forma fraternal, de forma amorosa, para que as pessoas possam absorver. Né? Então ele fala que existem várias pessoas místicas dentro dessa questão, mas não que a religião ela não seja negativa, né, vamos dizer, ela te impulsiona, mas você precisa acessar o conhecimento, você precisa encarar como conhecimento. E a gente, às vezes, quando fala místico, a gente já não traz aquilo como estudo, como conhecimento, a gente se barra, cria, às vezes, umas barreiras, ou negativas ou positivas, aí as outras religiões não me são factíveis para o meu entendimento, porque só essa me facilita, mas não, todas complementam, a ponto de eu olhar e falar, cara, isso é importante, tudo isso faz parte de um todo. Aí você começa a entender a questão da humanidade, e aí, às vezes, você fica pensando, né, na questão, por exemplo, nossa, eu quero conhecer outros planetas com outras consciências, mas se nem a minha eu estou conseguindo absorver, a ponto de entender como que ela funciona, de que metodologia que eu vou utilizar para mim mesmo para absorver esses conhecimentos. Tá aparecendo para vocês aí o slide? Tá sim. Aí aqui ele fala um pouco de William James, né, do pragmatismo americano. No relacionamento de Bergson com William James, os diálogos se fazem através das cartas que são significativas para o seu trabalho filosófico. As principais são datadas de janeiro de 1903, março de 1903, fevereiro de 1905, junho de 1907 e março de 1910. William James é um célebre psicólogo e filósofo da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, e é um empirista que superou o positivismo mediante seu pragmatismo, que dá ao pensamento, ao conhecimento, ao conceito, um valor apenas prático, econômico e útil. Bergson, como estudioso e pensador sobre a interface do corpo e espírito, procura desvendar a lógica e a existência desse íntimo contato nesse aspecto, sua relação com um psicólogo e o filósofo no Portrait de James proporciona avanços em seus estudos. Deixa eu ver se eu encontro aqui, porque eu separei um textinho aqui que eu achei muito interessante também. E aqui tem outra contribuição dele para a doutrina espírita. Ele fala, sem querer, sobre o perispírito, né, que é a interface do corpo e do espírito. É a forma que ele traz essa informação, né, de que assim, o espírito é quem comanda o processo consciente, né, e o corpo é o cérebro, no caso, a parte corporal é o que faz com que ele tenha essa vivência, né, muito interessante também. Aqui ele coloca assim, né, que o pragmatismo, aliás, dentro disso, né, ele coloca que a teoria da evolução deveria construir uma filosofia, um pensamento mais totalizando, mas a partir dos parâmetros da evolução. A natureza nos fez nós seres humanos, assim como todos os outros seres, com o intuito principal de desenvolver a vida. Tudo aquilo que é vivo tende a persistir e aperfeiçoar-se cada vez mais. Os animais fazem pelos instintos e o homem pela inteligência. Então ele traz esse processo, né? Porque essa questão, ela é pragmática, né? Mas ele traz isso com essa questão dessa vivência desse processo, né? Da evolução. Porque vai chegar uma hora que você vai fazer esse entendimento. Então ele coloca isso como você utiliza como ferramenta. O animal, como ferramenta, ele utiliza o instinto para a sobrevivência. Nós, como homens, utilizamos a inteligência para criarmos objetos para que possamos sobreviver a isso. E aí, conforme a gente vai evoluindo, a nossa evolução vai trazendo novas ferramentas. Né? Se a gente olhar lá atrás, a primeira ferramenta criada, ela foi extremamente rudimentar, mediante a consciência daquele momento. Hoje, as ferramentas que temos dispostas a nós, ela veio por quê? Porque a nossa consciência precisava dessas ferramentas específicas para a gente avançar para a nossa evolução, né? E às vezes a gente se vê em certas situações que a gente parece que está longe de pertencer àquela tecnologia.
né? Ao invés de eu utilizar ela como um benefício para a minha evolução, eu ainda vejo como malefício, mas porque ainda não faz parte do meu entendimento. Não significa que eu não goste. É essa experiência que às vezes ele faz a gente se inteirar, né? Vivenciar. Né? Porque quando você vivencia a primeira vez, ela vai para a memória. Indo para a memória, ela não vai se perder. Né? E ele fala que a memória, ela está no espírito, ela não está no cérebro. Né? Então tá lá, guardada lá, porque uma hora ela vai trazer. Agora, aí a gente acha que a memória está aqui, nesse cantinho tal, da informação tal, que não sei o que lá. É obviamente que dentro, hoje a gente entende que tudo isso faz parte de uma conjunção para que possa haver. Mas eu entendo que eu vou buscar isso no meu inconsciente, que naquela época ele chamava de eu profundo. O meu eu profundo é que está aqui, é o meu eu profundo que faz isso. E aí ele fala do eu subjetivo, que esse eu subjetivo é esse que vive na matéria, que percebe as coisas na matéria, mas o eu profundo é que vai ter essa vivência toda. Então, quando ele fala do tempo, o tempo real é o tempo do eu profundo. Porque o tempo do eu subjetivo, ele é uma ferramenta para eu trazer essa informação para dentro de mim. Eu acho que eu trouxe a compreensão assertiva dessa informação, porque me fez muito nó na cabeça na hora que fui tentar trazer essa informação para mim. Interessante que ele é contemporâneo de Freud, né? Exatamente. Isso que eu achei mais interessante ainda, porque eu falei, Freud, né? Exatamente. Aí, às vezes, eu fico pensando, né? Quando a gente lembra daquele texto do livro Boa Nova, que tem os 500 da Galileia, que eles falam que em algum momento aquelas pessoas vão se reencarnar para trazer o conhecimento, ajudar no processo. Eu fico lembrando que, assim, eles se encontraram ali, ó, os três ali estavam ali, porque sabiam que tinha que vir naquele momento, cada um no seu ápice ali da informação, para trazer esse impulso, para que a gente tivesse esse degrauzinho maior na evolução. Né? Então, é muito interessante. Esse início do século XX, ele é muito forte, né? E lembrando que eles todos, o Freud, o Kardec, o Bergson, eles estão lidando com o positivismo, que estava forte nesse período aí, né? Na Europa. E o positivismo ele é muito mecanicista, né? No estilo cartesiano mesmo. Então, eles lidam com tudo isso, é muito interessante. Sim. O que eu acho interessante do Bergson é que ele luta muito fortemente para que a intuição seja a precursora do movimento do conhecimento. Né? Ele mesmo fala muitas das vezes que ele se colocou nesse processo, ele fez esse movimento com ele para ele mostrar que através da intuição você apreende muito melhor o conhecimento do que através ali, né? Do eu subjetivo. Aí aqui, Bergson, se já quiser ali. A superficialidade, aliás, método científico versus o método intuitivo. A superficialidade, o utilitarismo, o imediatismo pragmático desvia a sociedade do fim superior da vida. A maioria dos homens simplesmente reage às circunstâncias naturais com respostas prontas de maneira padronizada, tendo como critério de comportamento uma acomodação mental aos hábitos contraídos na esfera da ação. Um grande pensador também reage às circunstâncias, porém o faz acrescentando sempre algo de original às suas respostas. Enfrenta a força petrificadora dos lugares comuns, inovando, criando novos rumos, lançando novas perspectivas. Somos, sem dúvida, seres inseridos na corporeidade, porém, como seres oriundos de um princípio inteligente, devemos igualmente possuir como destino e fim o retorno às nossas origens divinas. Lendo isso aqui, deixa eu até voltar aqui no pensamento que eu estava, porque até já me fugiu já da memória. Nossa, me deu um branco, mas daqui a pouco eu volto de novo. É tanta informação, é muita informação, gente, de Bergson, que aí às vezes tá tudo aqui e as coisas se perdem. Uma hora ela volta. E é mais uma contribuição para a doutrina espírita de que todos voltaremos à erraticidade como espíritos, cada um no seu degrau de ascensão compatível com o estágio terreno. Né?
no livro Joana d'Arc, de Leon Denis, ele fala sobre a questão da evolução do ser. Então ele fala que chega uma hora que, assim, você não perde a sua individualidade, mas você faz parte de um coletivo. Tal ponto que quando há necessidade de você voltar para a sua missão, você não deixa de ser você, só que você entende que você faz parte de um todo. Eu ainda não consegui absorver essa informação, porque está muito longe para mim ainda. Eu estou tentando fazer esse processo de compreender ela de forma que, desse todo, porque eu ainda sou muito individualista, ainda não consegui fazer essa separação de falar, nossa, está todo mundo vivendo aqui do mesmo jeito, com as mesmas sintonias da emoção, mas eu achei muito lindo ele trazer, porque Bergson e Leon Denis, eles trazem a informação muito precisa, não de forma poética, mas de uma forma que chega no seu coração, a ponto de você falar, cara, eu preciso, né, entender melhor essa questão. Não traz de uma forma assim, sabe, sem sentimento, né? Então você se apaixona pelo que você lê. E às vezes, Bergson, você tem que ter um dicionário do lado. Se você não tiver um dicionário do lado, é complicado, porque ele traz muitas palavras assim bem pragmáticas. E eu tenho um dado interessante dele, porque ele queria ser matemático. Né? Então ele chegou a passar numa prova, se não me engano, ele teve tudo. Só que quando ele começou a questionar o tempo na questão da matemática, ele começou a ver essa parte do eu profundo, né? E quando ele colocou essa questão, aí ele foi buscar essa informação desse tempo, dessa duração. Aí começou-se esse processo. Aí ele entrou no viés da filosofia e dali ele continuou. Então ele deixa bem claro, tem a informação X, mas vamos ver ela pelo viés filosófico. Tem a informação Y, mas por esse viés. Sempre é no viés desse conhecimento, né? Mas é muito interessante a forma com que ele traz para a gente essa abordagem de forma bem interessante, né? Pode falar. Só acrescentando aí que você colocou, Adelaide, a gente vê muito hoje uma sociedade da informação onde todo mundo obtém uma forma de conhecimento e repassa esse conhecimento. E alguns passam de forma teórica, outros passam de forma vivencial. Aqueles que cativam mais são aqueles que vivenciaram. A gente sente isso quando a pessoa fala, e fala com propriedade, com envolvimento, enquanto que o outro é uma mera articulação de dados decorada, sem o estofo, né? Sem esse estofo que o Bergson nos traz muito bem. Então, assim, por isso o sucesso de alguns palestrantes, né? Alguns coaching, né? Tem alguns coachings também que, além de colocar uma teoria, vivenciam na prática, enquanto outros ficam só na teoria. Então, acho que é bem isso que você falou, esse sentimento sempre me vem. Mesmo que você tem, sempre me vem. E, geralmente são esses que cativam a gente enxerga a verdade ali naquelas palavras. Né? Exatamente. Adelaide, posso comentar uma coisa? A sua aula está me inspirando, porque a questão da evangelização infantil, né? Isso que o Melo acabou de falar, disso assim, que pessoas cativantes, tal, eu sou evangelizadora e participo de várias coisas, e uma coisa que falaram assim, quem é evangelizador infantil e depois segue para a parte de preleções e tal, acaba tendo uma cativa, né? Então, por causa disso, eu acho, Melo, porque assim, para você evangelizar criança, não adianta, isso na doutrina, né? Não adianta você ir pelo racional, porque assim, a doutrina me cativou pelo racional, ela me fez entender muita coisa. Só que quando você vai na infância, você tem que ir pela intuição. Então, assim, eu estou amando esse Bergson também, gente, assim. E eu, assim, eu sou muito racionalista, gosto, né? Assim, Melo sabe, as origens, né? Então, eu me identifico muito com o racional, mas quando eu comecei a captar que esse mundo intuitivo, e o que você falou, essa questão do Cristo, né? O intuitivo com conhecimento, ele é algo, e essa sua aula está me deixando, assim, está me encantando por isso, assim, sabe? Juntando essas coisas que intuitivamente eu tinha certeza que é por aí.
por causa da minha vivência na evangelização infantil mesmo. Então, numa aula, você está dando para a criança, você vê o olhinho brilhar, porque você fala uma coisa simples, né? Aquela gente, é o êxtase, né? É o êxtase de você estar trabalhando com o próximo, né? Tipo, o propósito de você estar vivo, de estar aqui na Terra, né? Sei lá. Então, essa aula está me fazendo muitas conexões, Adelaide, que maravilhosa. Obrigada. Você falou uma coisa que eu compartilho, porque eu não achava que eu era racionalista. Eu fui descobrir no Espiritismo que eu era racionalista. Porque até então eu não entrei assim com esse intuito de entender. Mas quando eu cheguei, eu falei, cara, eu preciso entender isso aqui. E aí eu fui descobrir que a minha racionalidade era isso. Aí depois passou um tempo que eu comecei a olhar e falei, cara, eu preciso vivenciar o que eu estou falando, o que eu estou aprendendo. Não adianta só eu falar palavras ao vento, não tem destino nenhum palavras ao vento. Mas agora, se eu estiver vivenciando aquilo, nossa, aquilo vai ser interessante. E a primeira pessoa impactada sou eu, antes de qualquer outra pessoa, né? Eu fico lembrando sempre esqueci o nome da palestrante, que ela fala que antes de você desejar o mal para o outro, você vivencia aquilo por inteiro dentro de você. Então, a mesma coisa acontece com conhecimento, com qualquer outro sentimento que você faz. Antes de você passar para o outro, você vive ele tão intensamente dentro de você que é incrível. Essa aula mesmo, eu fiquei desesperada, gente. Faz 3 meses que eu estou preparando essa aula. E eu falei, gente, não vou conseguir passar, porque o cara é muito bom para você falar qualquer coisa sobre ele e você ainda vai faltar muita coisa. Porque ele traz para você essa importância, sabe? De olhar para si e fazer o melhor que você tem com isso que tem dentro de você. Então, tipo assim, obrigada, mas eu me sinto assim muito, muito fora daquilo que ele está falando, que eu falei, gente, tem coisa que eu sei que está faltando complementar a aula. Mas muito obrigada, viu? Que bom que você é evangelizadora, porque isso traz para a gente uma vivência mais profunda ainda de como que eu consigo lidar com o próximo. Porque o mais difícil é lidar com o infantil. É trazer para ele toda essa parte de uma forma que faça parte da vivência dele, para ele construir esse ser que ele vai ser na frente. Porque, às vezes, passar para quem já está construído, por mais difícil que seja, é mais fácil, comparado a você ver tudo aquilo crescendo, florescendo ali dentro, né? Então, parabéns para você também. Viu? Mas, continuando a aula aqui, né, aqui ele vem assim, ó, a fragmentação da realidade que operamos é devido à função separadora de nosso entendimento e que divide a matéria, o tempo e o espaço. Faz-se necessário não partir da realidade exterior para chegar à realidade interior, não ir dos conceitos ao pensamento, mas atingir a concepção legítima de que se faz a partir do pensamento para as palavras que traduzem um movimento do interior ao exterior. O verdadeiro conhecimento é aquele que busca a significação das coisas além do ponto em que o espírito encontra-se inserido na matéria, para captá-la em sua realidade virtual, movente e fluídica. Intuição. Sempre. Aqui no caso, né? Essa parte da religião aqui, que ele fala, é justamente sobre o livro As Fontes da Moral e da Religião, né? Que ele coloca, no caso de Deus, a essência coincide com a existência. Para ele não há polaridade entre o eu e o não eu. Ele é, ao mesmo tempo, cognoscente e cognoscível, sujeito e objetivo no seu ato. Nele não vigora o princípio da contrariedade, só da identidade. Há, em cada movimento religioso, 2 tendências, segundo Bergson, que a gente já falou lá atrás, que ele fala da tradição, que é a estática, e a da evolução, que ele fala que é a dinâmica, né? A perfeição consiste em harmonizar essas 2 tendências. O homem comum é mais tradicionalista que evolucionista, porque as conquistas do passado lhe afiguram bases mais sólidas e seguras que as visões do futuro. Para o vidente, o místico, as visões do futuro são mais sólidas e mais amplas para os fatos do passado. Em tempos tranquilos, o homem prefere ser tradicionalista, dogmático, porquanto é mais cômodo, aceita uma religião estática. Está devidamente cristalizada, é menor o esforço de transformação moral. Mas em períodos de crise espiritual, calamidades, o homem não se contenta com as fórmulas feitas. Em tempo de crise, todo o homem se torna místico. Assim se explica os 3 primeiros séculos do cristianismo, onde os apóstolos morriam crucificados e os primeiros cristãos se entregavam aos leões na arena.
Essa última frase me fez lembrar do filme Paulo, Apóstolo de Cristo, quando eles estão lá presos, e aí Lucas está com eles, e Lucas começa a conversar com as pessoas que vão para a arena. E a fala dele faz com que as pessoas saiam daquele topor do medo que elas estavam para aceitar a condição, porque sabiam que iam morrer. Elas estavam com medo da morte e entraram sem o medo da morte. Então, quando você olha para esse processo, a gente traz essa mesma coisa. A doutrina dos espíritos, ela traz para a gente campos infinitos para a gente poder entrar dentro dela. Dentro da filosofia, a gente tem campos infinitos que a gente pode absorver conhecimentos que fazem parte da gente. Às vezes eu não preciso fazer a filosofia para entender a profissão que eu tenho, qual que é a essência que ela me traz para eu vivenciar aquela profissão. De que forma que eu vou fazer a aplicabilidade dessa emoção para aquilo que eu estou fazendo. Aquilo que eu estou fazendo traz essa emoção? Bergson fala muito isso. Aquilo que eu estou trabalhando é porque eu vivencio por ele ou... Né, ele está no subjetivo, ele está no eu profundo. Onde que se encontra esse processo todo? Então, quando você começa a fazer pela emoção, você entende que existe o caminho do meio. Você nunca vai ter um fim, você sempre vai estar caminhando para frente, a evolução sempre vai estar ali. Se eu começo pensando que há uma finitude, nada para mim tem sentido, tudo para mim vai ser vazio. Então, hoje, às vezes, eu penso que as pessoas elas deixam o vazio tomar conta delas, justamente porque eu não me preencho com aquilo que me faz de melhor. Às vezes, aqui dentro tem algo conversando comigo para que eu possa sair disso e fazer uma nova caminhada. Mas o medo de talvez seguir o que está aqui dentro é tamanho que o externo me preenche. Só que aí fica aquele buraquinho. E esse buraquinho não está sendo preenchido. É justamente por essa vivência que a gente faz. Então, assim, Bergson, ele traz pra gente isso, gente, de uma forma, assim, muito esclarecedora, é realmente extremamente apaixonante. O primeiro livro dele, que ele escreveu, que foi Dados Imediatos da Consciência, quando você começa a ler, as 20 páginas, é estressante, porque é muito, assim, sabe, bem certinho, mas você vai vendo a paixão dele, aí te instiga a você ler, a você continuar lendo, e aí você entende que não dá para você pegar assim, vou ler a moral da religião primeiro. Não tem como. Não tem como você ler a moral da religião sem começar pelas obras principais. Porque tem muita coisa que ele fala na fonte da moral da religião que pertence às outras obras anteriores que faz alusão àquilo. Né? Então, é muito interessante. Tem vários livros assim que ele traz. Tem um livro que eu vi que a menina indicou, que é esse aqui, ó, A Energia Espiritual. Né, são textos de Bergson, né, de coletâneas, que ajuda a gente a entender essa questão do espírito, o espírito, a consciência, o consciente, quem nós somos, né, esse ser que está aqui, essa consciência que está aqui hoje. E quando a gente começa a nos olhar como consciência, a gente entende que a gente está sempre em conhecimento e sempre em evolução. Gente, deixa eu ver aqui, mas eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Né? Não, tem aqui ainda. Filosofia, Ética Social e Política de Bergson. Em contraposição a Hegel, Bergson defende que o valor supremo da individualidade humana ressalta, porém, que individualidade não é individualismo e que qualquer espécie de sociedade é um meio e não um fim. É lógico que a sociedade ou o Estado têm a função de promover a verdadeira prosperidade do eu humano e não devem servir-se dela como meio para seus fins egoísticos. O consumismo, por exemplo, é filho do estadismo, de Hegel, assim como seu irmão gêmeo e arquirrival o nazismo. O estatismo hegeliano abole a individualidade e valoriza o coletivo. Bergson defende uma democracia cosmocrática e não autárquica. Segundo ele, a segurança material, alvo das ditaduras, tem-se de ser fruto espontâneo da realização individual e ideal das democracias. Aqui ele traz que essa vivência na sociedade, ela tem que ser uma luz para todos. Não pode ser somente para poucos ou para grupos em específicos. Né? Então, assim, a questão é, um exemplo básico, como que eu faço para promover a paz? Criando conflitos entre as cidades ou eu trazendo uma forma com que todos possam absorver esse conhecimento de forma humanitária, onde todos estejam inseridos, mas cada um na sua contextualização? Porque hoje em dia a gente percebe que há necessidade da gente
compreender o ambiente que a gente vive, para às vezes a gente não sair falando coisas sem conhecimento, né? No momento que a gente vive hoje, não dá para você falar alguma coisa sem você observar o ambiente que você vive. Primeiro porque, assim, a intolerância é muito grande, né? Não sei se foi nessa turma, se foi numa outra turma que eu falei que, às vezes, assim, ambientes como esse nos dão a facilidade de expormos quem somos, de falar as ideias que temos, para 2 motivos: para aprender com aquilo que a gente está falando e repassar para os outros, e para a gente aprender com o que o outro vai falar em contrapartida, sem nenhum vínculo de qualquer sentimento primitivo, de egoísmo, de que eu sei mais do que você. Não, é aprendizado. Então, assim, quando você encontra, você se sente confortável para expor o que você pensa, diferente de qualquer outro movimento que você faça hoje. Então, assim, talvez criar essa forma de que a gente possa devagarzinho fazer com que as pessoas entendam que elas têm a possibilidade de falar o que elas pensam à medida de como elas vão vivenciando, vai fazendo com que a gente tenha outros lugares para a gente expor as nossas ideias. E aí, gente, é isso mesmo, que agora acabou de verdade, porque aqui vem a conclusão, né? Bergson é mais um filósofo que busca essa essência do ser, mostrando que a intuição, como por elemento entendida, é a forma mais adequada para o conhecimento e a compreensão do mundo metafísico. É somente por métodos não analíticos, não fragmentados, que o homem entenderá as coisas do espírito. Importa, nesses tempos de transição, para a chamada civilização do espírito, uma ciência nova e restaurada, não a ciência das práticas rotineiras, dos métodos acabados e envelhecidos, mas a ciência aberta a toda investigação, a ciência do invisível, a fortalecer a consciência e vivificar o espírito. O homem está vitorioso no mundo visível. É mister que a atividade humana se dirija para os caminhos do espírito, no sentido de conhecer a sua própria natureza e o segredo do seu esplêndido porvir. Se a ciência nos promete o bem-estar, a filosofia deve fornecer a alegria interior. Acabei escrevendo errado aqui. Gente, mas é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Muito obrigada aí pela oportunidade, de explorar com muito medo sobre a filosofia de Bergson. E agradeço muito aí a participação de todos. Muito bom, Adelaide. Alguém? Perguntas? Vamos colocar aí, aproveitar o tempinho que temos. Pode colocar, Adelaide, se possível, ela responde, senão também procura auxiliar. Algum questionamento? Pode falar, Iraí. Eu queria contribuir, eu não sei se a Vanessa, que lançou a dúvida dela, que evangeliza crianças, ela está no ar, porque ela não está com a carinha aí, a Vanessa Capucci. Oi, tô aqui. Olha, você também, assim como a Adelaide te estimulou, né, esse seu altruísmo reforçado em evangelizar crianças, a sua colocação me fez lembrar uma passagem numa palestra que eu tive aqui no Centro Espírita de São José do Rio Preto, São Francisco de Assis, em que o assunto era mais ou menos esse, e ele falou assim, gente, quando a gente for falar, era uma vez uma tal de Vanessa Capucci, que foi fazer uma evangelização para criança, e ela se viu no mato sem cachorro quando ela foi falar para as crianças o que era Deus. Então ela falou, será que eu cito a primeira questão do Livro dos Espíritos? O que é Deus? É a inteligência suprema, causa primária? Aí veio a intuição dela, ela buscou talvez no Spinoza, quem sabe, cadê o nosso querido Manuel? O Marcelo deve estar aqui. Ela buscou uma inspiração, o que ela fez? Ela pegou a criançada e levou assim mais ou menos para o quintal do Centro Espírita, e aí ela tinha um jardim lá, tinha uma flor linda, maravilhosa. Aí ela chamou aquela garotada, antes de perguntar quem é Deus, então ela falou assim, eu gostaria que alguém aqui sabe o que é Deus? Ficou aquela dúvida, aí ela falou, por favor, desenhe essa planta aqui para mim, desenhe essa flor. Um tentou, o outro não conseguia, aí teve um lá que falou assim, mas isso daí é só Deus. Ela falou, você respondeu o que é Deus. Deus é uma flor, Deus é um passarinho e tal. Então, essa é uma forma, né, intuitiva, espinosa, imanente, porque tem uma passagem aqui
também no texto do livro, que fala que Deus não distingue, nós somos Deus como cognoscente e como aquele que vai ser analisado, né, que é o objeto. Então, é isso. E aí, gente? Mais alguém? Queria parabenizar a Adelaide pela apresentação. Realmente é um tema que a gente não tem nem pergunta, porque a gente ainda está, assim, vamos dizer, entendendo tudo isso que a gente aprendeu, né? Então, talvez não tenha pergunta, porque a gente está raciocinando tudo isso ainda, né? Mas, Adelaide, parabéns, assim, pela sua coragem em enfrentar esse tema, em desenvolver e trazer tanto conhecimento para a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço, né? Desculpa, Ricardo, agradeço aí o elogio. É algo assim que me traz uma questão muito pertencente. Quanto mais eu faço isso, mais eu vou absorvendo conhecimento, mais eu vejo o quanto é importante. É uma aula que eu falo para vocês que acho que futuramente eu não vou dar de novo, não, porque é bastante complexa. Vocês foram os primeiros. Mas uma aula boa nunca é igual a outra, nunca. Nunca. E sem querer, Adelaide, você provou uma das maiores teses do próprio Bergson, que conhecer é viver. Você viveu essa experiência aqui, você, sem querer, você já demonstrou o que é Bergson. Você viveu a aula, né, com a gente aqui. Não desiste, não, continua, hein, pelo amor de Deus. Eu reforço isso porque ela passou com paixão a paixão que ela recebeu e percebeu em Bergson. Então, é excelente, Adelaide. Obrigada. Eu tenho um pouco do histórico aí. Comecei como expositor por uma sugestão espiritual, recebida quando eu era aluno da Escola de Aprendizes, e eu olhei aquilo e falei, não, um ex-ateu, como é que eu vou falar sobre espiritualidade? Que isso? De jeito nenhum. Está errado, o médium errou. E hoje eu estou aqui. Aí, no começo, eu estudei, aí então tinha essa questão que a Vanessa colocou. Tudo bem, estou lendo, estou estudando, mas e a prática, e a vivência? Como é que eu vou passar isso sem a vivência? Aí eu resolvi encarar a vivência. Eu, por exemplo, durante acho que uns 2 anos, eu fiquei peregrinando em diversas religiões. Participei durante algumas semanas do Seixo Noé, algumas semanas na Igreja Católica, evangélica. Cheguei até a passar 3 dias em Santos, no centro de Umbanda. Visitei um centro de candomblé. Falei assim, como é que eu vou falar para as pessoas na escola de aprendiz algo que para mim é novo e eu não tenho a experiência pessoal? Então, e aí sim, com certeza, depois dessa peregrinação e outras coisas que aconteceram comigo ao longo do tempo, vai criando esse estofo. Né? Que aí, justamente, por exemplo, eu tive uma experiência parecida com a da Vanessa quando eu fui dar aula para a mocidade. Uma coisa é dar aula na escola de aprendiz, outra é você encarar a rapaziada jovem na mocidade com as perguntas atravessadas que eles fazem. Então, assim, é bem legal. E as escolas de pais acompanham também a evangelização infantil em diversas oportunidades também. É muito legal. Acho que a aula de hoje, para mim, foi maravilhosa. Um momento bacana aí no grupo. Só tenho a agradecer também a Adelaide e a todo mundo. Patrícia e depois Joelma. O Ricardo, você fala, né? Eu recentemente também fui convidada para fazer algumas preleções online da escola da Casa Luz de Francisco, né? Porque agora eu estou aqui no Sul. E também foi de uma situação assim que aconteceu. Não, Patrícia, você vai, E, meu Deus do céu, né? Como que eu vou fazer isso, né? Eu que também, até então eu falo, não era nem ateu, era à toa, né? E aí fiz a escola e tal. E eu lembro que o Carlos falava assim, o professor, né? Ele falou assim, gente, eu só sou o professor da escola porque quem está dando a aula aqui é quem ouve primeiro. Então, eu só sou o professor porque eu tenho que aprender primeiro.
é a minha necessidade. E aí eu trouxe isso. E quando você fala da vivência, todo o tema que eu trago para poder facilitar, né, o pessoal, eu começo a trazer coisas do dia a dia, sabe? E aí tem coisas que eu penso antes o que eu vou falar, mas tem coisas que eu não sei, aparece na hora ali, sabe, para ajudar você a explicar, e aí você vai falando sobre intuição, então o conhecimento realmente está aqui dentro, né? E aí o que você vivencia aqui fora é que põe isso para fora. Tá tudo interligado. Muito legal. Joelma? Tem uma história, né, que eu sempre falava para os meus meninos, alunos. Tem um caboclo que saiu lá numa vila bem distante. Ele nunca tinha ido para a cidade. Quando ele chegou na cidade, ele ficou encantado. Mas o que encantou ele mesmo foi uma torneira. Ele abria a torneira e aquela água saía. Ele ficou encantado com aquilo. Aí ele foi, comprou uma torneira e foi embora. Chegou lá, reuniu todo mundo da vila, né? Que ele ia mostrar uma coisa extraordinária, que eles nunca tinham visto, que ia resolver e solucionar o problema deles, principalmente das mulheres. Aí ele pegou, foi lá, entrou na casa, onde reuniu o pessoal, fez um buraco na parede e enfiou a torneira. E abria, cadê a água? Né? Então, eu acho que isso tem muito a ver, né? Quando a gente vai fazer algo, né, que a professora trouxe, sem conhecimento, a gente abre a torneira e não sai nada, né? Então, ele não entendia nada, né? Ele só ficou encantado quando ele viu a torneira, mas atrás daquilo tinha muita coisa para a água sair, né? Então, é isso. Obrigada pela professora, né, ter colocado aí esse assunto. Realmente, eu acho que a gente dá aula, né? Eu dou aula para adolescentes e a gente tem muita intuição. Às vezes você entra na sala, preparou uma aula extraordinária, passei a noite inteira estudando, preparando. A hora que você chega na sala, você olha, aquilo cai por terra e vem outras coisas, né? Porque a tua intuição lhe pede que, hoje isso não vai dar, é outra coisa. É isso aí. Carlos? Só para fechar aqui, né, para parabenizar a Adelaide também pelo empenho. E eu penso assim, que todos aqueles, eu acho que tem algumas pessoas aqui que têm plenas condições de, pelo pouco que eu já pude observar da turma, né, e acho que o Ricardo também, plenas condições de abraçar mesmo a ideia de fazer, de ser expositor, de ser preletores. Que além de a gente aprender, a gente vai contar muito com essa intuição, né, que a Patrícia colocou aí, né? A gente sempre é muito intuído pela espiritualidade. Mas para isso é importante que a gente possa realmente arregaçar as mangas, principalmente aqueles que gostam de falar bastante aqui, né? O Irair, eu sei que gosta, né? É muito eloquente, gosta de falar bastante. O Joelma, Patrícia, a professora Maria de Lourdes. Então eu vou falar porque ela já tem mais experiência que todos nós aqui, né? E então é importante que a gente possa realmente extravasar isso e esquecer muitas vezes que deixar o orgulho um pouquinho de lado, né? Porque muitas vezes a gente não quer se expor por causa do nosso próprio orgulho, né? E a gente não sabe de tudo, a gente, né, tá aqui para aprender e eu penso que nós aqui que somos expositores e todos aqueles que se arriscam, né, a se colocar nessa condição, vão haver momentos que a gente vai achar que não foi bem, que poderia ter ido melhor, mas isso tudo é para o próprio incentivo, né, e para que a gente possa realmente continuar crescendo e contribuindo, né, com a doutrina, contribuindo com o conhecimento, não é com a doutrina só não, é com o conhecimento de um modo geral, porque o conhecimento ele deve ser divulgado, né. E eu não sei se o Ricardo pensa nisso, mas eu vou dar até uma sugestão, viu, Ricardo, para você. Algo que foi feito com a gente lá na primeira turma do grupo de filosofia, primeira turma em 2004, ainda com o Alain. O Alain, nessa primeira turma que a gente fez, quando chegou lá no final do livro, ele designou algumas aulas para alguns alunos que ele achou que poderiam ter mais condições, né? E eu, modestamente, ele me deu uma aulinha lá para fazer. Eu lembro até uma aula sobre fé, que é uma aula que a gente vai fazer no terceiro livro.
Então, eu penso que talvez, se o Ricardo achar interessante, talvez não no primeiro nem no segundo, mas no terceiro livro, né? Eu penso que alguns de vocês aqui têm plenas condições de pegar uma aula, preparar e trazer isso, até porque é uma turma bastante homogênea, uma turma bem interessada, que eu acho que tem muitos frutos ainda para dar para a gente. E lembrando que eu, Ricardo, Mauro e Custódio estamos tudo de cabelo branco, então a gente precisa de pessoas para dar continuidade, né, a esse curso, porque senão daqui a um tempo não tem mais curso de filosofia espírita, né? Então a gente conta, né, Ricardo, com todos vocês aí para dar continuidade a isso, tá bom? É isso mesmo, Carlos. Reforço embaixo. A gente às vezes fala aqui dessa questão das aulas, até de uma forma muito simplificada, né? Mas assim, ninguém está nessa sozinho. Então, vamos ter confiança nesse sentido. Tanto nós podemos estar ajudando, como também intuição espiritual. Nós não estamos falando de intuição. No meu início, eu achava inacreditável que eu pudesse tratar desse tipo de tema. Para mim, era inconcebível. Aí entra essa parte que nós vimos hoje, né, que o Irair comentou bastante, questão da reminiscência. Eu fui ver uma facilidade para lidar com o tema que me impressionou, a mim mesmo. Né? Eu falo assim, poxa, negócio que eu era tão refratário, de repente se fez luz. E outra frase também que eu levei no meu começo, é assim, é um trabalhinho aqui. O que está precisando realmente é alguém se colocar à disposição. Nós somos ferramentas. Então, na medida que você se coloca como ferramenta à disposição, aquilo que você ainda acha que lhe falta, vai vir. Pode ter confiança nisso. Vai vir e as coisas vão acontecer. Tá? E uma coisa que é importante, eu vou dizer especificamente para a Adelaide, mas vale para todos vocês. Sempre que vocês forem fazer uma aula e tiver um desses dinossauros, não em termos de conhecimento, mas a gente que está há mais tempo fazendo, mas não que a gente saiba mais do que vocês. Então, quando vocês virem abrir a janelinha aqui e tiver Mauro, Ricardo, eu, Custódio, né, não significa que a gente está aqui para ficar fiscalizando e nem para ficar para derrubar o expositor, muito pelo contrário, tá? Se a gente tiver aqui, eu digo por todos os quatro, a ideia sempre, viu, Adelaide, quando você vir abrir a janelinha aqui, não é de julgamento, não é de tentar derrubar, mas muito pelo contrário, tá? É sempre procurar contribuir com todos vocês dentro do pouco que daquilo que a gente sabe, tá? Ninguém é dono da verdade, filosofia é algo extremamente vasto, seria muita ingenuidade, né, algum de nós aqui achar que sabe isso, aquilo, né? Então, assim, sempre no intuito de ajudar, de colaborar, assim como nós contamos também com a ajuda de vocês, tá? Que eu acho que é importante, né? Que o grupo, né, se ajude mutuamente para que a gente possa todo mundo crescer junto, né? Porque a gente, a cada curso que faz, essa turma 43, cada curso que a gente que acontece, a gente sai um pouquinho maior também, né? Então, assim, todos nós aprendemos, né, com esses cursos. Perfeito, Carlos. Adelaide, mais uma vez, e aí eu acrescento uma pitada. Você me passou alguma coisa hoje que ficou aqui comigo e que vou até tentar racionalizar ela, porque está aqui guardado aqui dentro. Um diferencial. Eu encontrei um diferencial aí, eu gostei muito. Tá bom? Parabéns. Obrigada, tá bom? Obrigada. Eu gostei do que o Carlos falou, porque a primeira aula que eu dei, eu lembro até hoje, foi na minha própria turma. E foi um medo muito grande. Eu falei, Mauro, esteja junto comigo, porque se você não estiver junto comigo, eu vou fracassar. E aí eu aprendi com ele que, tipo, ele falava assim pra gente, olha, a gente só acrescenta, não tem nada. Então, assim, depois disso eu fui entendendo a importância que é a gente se permitir se aventurar, né? Eu sabia que na aula de Bergson eu estava me aventurando de uma forma muito arriscada, porque você tem que ter muita cautela para falar sobre ele de forma que as pessoas possam compreender e não sair, às vezes, com tantas dúvidas, e ainda gera muita dúvida, né?
E aí eu fiquei pensando nisso, ainda mandei, o Ricardo mandou mensagem para mim, eu falei, Ricardo, se você puder me salvar em algum momento, por favor, porque é muito assim, é algo muito, muito sério, mas eu acho que a responsabilidade que a gente tem em saber que o que a gente está passando porque fez diferença pra gente, não tem assim, sabe, nada que transforme o nosso coração. Acho que se transformar faz parte, né? É isso, porque eu vou ficar me alongando aqui. Muito obrigada, gente. Quem gostaria de fazer o encerramento? Está inspirado aí, Irair? Mais alguém? Alguém se sente inspirado? Eu vou fazer para vocês hoje, Então, vamos agradecer por essa oportunidade, por esse momento que o curso de Filosofia Espírita nos deu hoje. E ter essa troca tão rica, e eu diria até empática, de absorção do conhecimento. Nós tratamos aqui de assuntos dos quais muitas vezes nós negligenciamos, são as nossas emoções, as nossas intuições. Então, que a gente possa aproveitar esse conteúdo e trazer para a nossa vivência diária. Conseguindo, então, entrar numa sintonia mais fina, harmonizada, com as intuições, com os insights espirituais que muitas vezes nos chegam, sobre essa vida que é um fluir em constante mudança, e pede para nós flexibilidade. Então, que nós possamos vivenciar essa flexibilidade no dia a dia, aprimorar esse conhecimento, e agradecidos que estamos, vamos encerrando, agradecendo aos mestres espirituais, aos trabalhadores da Seara do Cristo, a todos aqueles que nos apoiam no curso de Filosofia Espírita, ao mestre Allan Kardec, criador e fundador do curso. Nosso muito obrigado. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado, Pai Celeste, e que possamos estar na próxima semana todos juntos, sobre a mesma inspiração, sobre o mesmo amparo. Que assim seja, graças a Deus.